Pessoal, vou esperar até as 7h45, tá? Oh, 7h45. Até as 7h15 pra gente poder iniciar. O pessoal se organizando e entrando.
Oi, pessoal, boa noite com vocês, tudo certo aí? Boa noite. Tudo Boa bom? noite, professor. Tudo certo. Beleza, Gabriela, Catarina e Bruna. Acho que é só nós três mesmo, né? Nós quatro, na verdade, para dar continuidade aí no conteúdo do centro cirúrgico. A princípio, hoje nós iremos trabalhar sobre assistência de enfermagem no intraoperatório. Desde a semana passada, a gente está trabalhando já o bloco, né, operatório em si, que a gente define como enfermagem perioperatória, que são os três momentos básicos, né, e clássicos do centro cirúrgico. Nós tínhamos visto semana passada a parte pré-operatória, os cuidados imediatos, né? A gente falou um pouco de SAEP, que é a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, pré, na verdade. E hoje, agora, nós iremos trabalhar, a princípio, a codificação do processo interno mesmo, dentro da sala operatória. Então, a imagem que eu trouxe para vocês já é uma sala operatória, tá? Desconsiderem, por gentileza, esse cirurgião que está pegando a manopla aí, ó, sem luva estéreo, tá? Deixa eu até pegar a caneta. Acabei de ver essa imagem errada aqui. O povo quer fazer as coisas, né? Olha só isso aqui, ó, o erro, ó. O cirurgião aí pegando na manopla sem luva estéreo, tá? Isso aí não pode acontecer. Tanto que a manopla é um encaixe emborrachado esterilizado que vem junto com o material, com as caixas cirúrgicas, para que quando ele também esteja paramentado, ele pegue nessa manopla com a luva estéreo, luva cirúrgica, e engate aí dentro do foco central para poder ter a melhor luminização, tá? Mas a princípio aí, só desconsiderar, ok? Nessa imagem a gente consegue observar uma equipe bem escassa, né? Eu tenho o paciente aí sob ventilação mecânica invasiva. Eu quero que vocês observem que o paciente está ligado à ventilação mecânica invasiva diretamente no carrinho anestésico, tá? Ó, quem é responsável pela anestesia é o médico anestesiologista, e aqui ele tem a verificação contínua da monitorização multiparamétrica do paciente. Então, a gente consegue observar aqui, ó, frequência cardíaca, respiratória. Eu consigo ver aqui na imagem uma saturação de 100% de oxigênio, né? Consigo analisar que esse carrinho, então, ele tem uma manobra respiratória. Caso esse paciente faça uma depressão respiratória, uma taquipneia, tem como o médico anestesista controlar isso. Então, aquele mesmo aparelho que nós utilizamos na UTI, por exemplo, para poder ventilar um paciente que tem uma síndrome aguda respiratória, como, por exemplo, ocasionada pelo COVID, nós podemos utilizar também esse aparelho. Então, é aquele mesmo ventilador, ele é acoplado no carrinho de anestesia, tá bom? Aqui nós temos a princípio eu acredito que seja um cirurgião auxiliar, e quem está manipulando a manopla aí, o cirurgião principal, ok? Faltou quem aqui? Faltou assistência de enfermagem, né? Literalmente, faltou aí o circulante, o técnico de enfermagem, que é o circulante de sala operatória, provavelmente o enfermeiro assistencial do centro cirúrgico, que auxilia, né, e gerencia essas partes dos cuidados mais diretos em relação a esse paciente. Mas vamos desconsiderar um pouco, a imagem é só algo demonstrativo mesmo a respeito da sala operatória, tá? Então, a primeira coisa aí na enfermagem intraoperatória, que é o segundo período dentro do bloco operatório, nós temos que entender a recepção desse paciente, né? O paciente, ele chegou, então, dentro da enfermaria para poder internar, para ser submetido a um procedimento cirúrgico. Isso é enfermagem pré-operatória. Depois disso, esse paciente sofre todos aqueles cuidados que nós já discutimos na semana passada, né? E agora ele vai ser encaminhado para o bloco operatório. Então, a gente tem que lembrar de todos os contextos biopsicossociais, né? Os contextos emocionais e psicológicos. Muitas das vezes esse paciente nunca passou por um procedimento cirúrgico, ou é um procedimento cirúrgico classificado de gravidade, né, alta. Então, a enfermagem tem que estar bastante atenta em planejar o cuidado biopsicossocial, ao conversar com esse paciente, né? Ao se apresentar e dar credibilidade, para que o paciente se sinta confortável e bem acolhido, tá bom? Lembrando aí que o centro cirúrgico é um ambiente extremamente mecanicista, né? De tecnologia dura, frio, rústico, robusto, né? Rústico no sentido de metalúrgica, né? De procedimentos técnicos, e também uma derivação enorme de equipamentos tecnológicos. Então nem muita gente entende. Às vezes um simples barulho no centro cirúrgico pode assustar um paciente, deixar ele um pouco mais ansioso. Então cabe a vocês também executar a SAEP dentro do intraoperatório, ok? Vocês vão dar continuidade no cuidado que vem ali do pré-operatório, né? Diagnosticar situações que são pertinentes ao paciente, como, por exemplo, a continuidade da ansiedade, né? Prescrever
cuidados para que essa ansiedade do paciente também seja cuidada, né, e revertida, porque isso pode alterar os parâmetros vitais. A gente trabalhou isso na semana passada. Então, a atuação da equipe do centro cirúrgico, lá dentro da sala operatória especificamente, ela exige conhecimento científico, tá? Então, ainda mais hoje que nós temos uma vasta rede de atualizações de conhecimento. Então, hoje, o equipamento eletrocautério que eu tenho para poder fazer uma cirurgia, né, ele funciona de um jeito, daqui 2 anos já não é mesmo funcionamento. Porque os equipamentos, por ser de uma densidade tecnológica, são equipamentos que, consequentemente, eles se atualizam muito rápido, né? Nós temos aí a General Electric, que é uma das patentes que produz esses equipamentos. Temos aí marcas famosas que também tem uma parte cirúrgica, a parte hospitalar, então que está sempre atualizando. Eu lembro que quando eu entrei no hospital privado daqui, o novo hospital que abriu, os ventiladores mecânicos e os monitores multiparamétricos que eu manipulei tinham a tecnologia de Einstein, né? Coisas que quando eu tive essa manipulação na residência era algo mais analógico. Então, o conhecimento científico, a habilidade com a tecnologia tem que fazer parte, tá? Do lado do enfermeiro aí, para vocês conseguirem dar uma assistência de qualidade. Imagine vocês recém-formadas forem ligar um monitor, não saber como que liga o monitor, não entender ali o que ele está querendo dizer, as instruções. A grande maioria desses equipamentos, eles são auto-instrutivos, né? Você vai ligando e seguindo os passos. Então, se você tem resistência para lidar com AVA, com uma questão que é online, imagina num setor que é totalmente tecnológico. Aí você vai ter que fazer o quê? Vigiar e orar, né? E estudar, porque senão não vai dar conta de conseguir atribuir suas funções dentro do centro cirúrgico. Uma outra especificidade muito característica da enfermagem intraoperatória é a paramentação. Então, por que paramentação? Nós vamos aí lidar com um ambiente totalmente estéril, né? Então, a mesa cirúrgica, diminuir o mínimo possível de contaminação. Então, a paramentação, ela vem atribuída com a característica estéril. Os circulantes de sala, eles auxiliam, né, a paramentação do médico cirurgião, do anestesiologista, do instrumentador cirúrgico, né, eles que abrem os primeiros pacotes para poder auxiliar na paramentação. E caso seja necessário, nós também temos que saber como se paramentar de forma estéril para poder lidar aí com alguns procedimentos cuja necessidade, tá bom? E isso tudo faz parte do quê? Do protocolo de segurança do paciente, daqueles cadernos de protocolos aí da segurança mundial de cirurgias seguras, né? Que nós já vemos trabalhando no decorrer dos dias. Aqui eu tenho uma porta do centro cirúrgico, ok? Eu tenho uma técnica, né, entregando aí uma criança, provavelmente fez alguma cirurgia, vamos supor que ela fez uma amidalectomia aí, tá? Retirada das amígdalas, tá entregando aí a criança para outra técnica, provavelmente essa senhora que está segurando é a mãe. Então, a gente consegue observar que a passagem da maca, ela é parcial, né? Nós não temos aí o quê? A mobilidade das rodinhas da maca que está no meio externo dentro do bloco operatório, justamente para não ter índice de contaminação. Então, o que temos de equipamentos móveis dentro do bloco operatório, eles não terão possibilidade alguma de, né, circular ambientes que não sejam pertencentes do bloco operatório. Por quê? Eu estarei contaminando essas rodelas e, consequentemente, manifestando aí possível contaminação dentro do bloco operatório, tá? Então, por isso que a gente estuda toda aquela arquitetura, a gente estuda toda a engenharia, o projeto arquitetônico do centro cirúrgico, nós estudamos todos os equipamentos móveis, né, que são os fixos e não fixos, para justamente conseguir coordenar isso. A sua equipe técnica, pessoal, na maioria das vezes, eles não terão essa noção, então cabe você, enfermeiro, né, executar o evento de educação continuada com a equipe para poder salientar com eles e repetir diversas vezes sobre essa rotina e esse procedimento, ok? Porque se depender de maqueiros, se depender de técnico de enfermagem que não tem essa experiência, que tem uma certa ignorância, às vezes por conta da falta de prática, ok? Eles vão estar aí executando erroneamente essas colocações, tá bom? Uma outra característica importante para você que for receber o seu paciente no bloco operatório, né, para encaminhar ele para a sala operatória, é fazer a observação de infusões, tá? Isso é muito importante. Na maioria das vezes, o paciente ele virá, né, da clínica cirúrgica, que nós já discutimos isso na aula passada, ele virá com acesso venoso calibroso, né, periférico, preferencialmente, sem local de articulação, porque a gente não pode ocasionar obstrução desse local.
Tem que ser grosso calibre por conta da dimensão de volume que nós precisamos administrar no paciente, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Inclusive, é protocolo do Ministério da Saúde a solicitação de dupla punção, né? Eu posso pegar um acesso de um lado direito e no outro também fazer a solicitação desse acesso e aí deixar ele salinizado. O que é salinizar um acesso, prof? É pegar uma água destilada, tá? E fazer a lavagem do acesso e depois você vai fazer o quê? Fechar aquele acesso para que não volte ou não coagule sangue, mas você deixou lá o acesso livre para se precisar engatar um equipo em alguma situação de emergência, só engatar, tá bom? Então, quando o paciente chegar para vocês, lá dentro do centro cirúrgico, orientem seu técnico de enfermagem, ok? A observar quais são as infusões que vieram, se vieram fechadas. Da mesma forma que se vocês estiverem na clínica cirúrgica, orientem seu técnico a fechar as infusões. Certa vez, uma experiência que eu tive na residência, gente, um paciente estava com uso de nora, tá? Uma droga vasoativa, certo? Ele estava com em bomba de infusão contínua, com um volume de, acho que 20 ml hora. E, para que todos saibam, essa droga vasoativa, ela serve para poder aumentar a pressão arterial, então ela vai fazer uma vasoconstrição nos vasos arteriais, para poder subir a pressão arterial. E ela tem que ser controlada, porque a vida útil desse medicamento é rápido. Então, em cerca de 5 minutos que o paciente para de receber o medicamento endovenoso, nós já temos uma característica de hipotensão novamente. E aí, o técnico que foi levar esse paciente para o centro cirúrgico acabou esquecendo de fechar o pinça-rolê do nosso soro e o paciente infundiu ali, engoliu, no mínimo ali uns 20, 25 ml de nora de repente. O que aconteceu? Desestabilizou, né? Aí desestabilizou, o paciente fez um ataque ventricular, o paciente parou, a gente teve que fazer o protocolo de reanimação. E aí, consequentemente, ele veio a melhoria, mas por conta de uma falha técnica que poderia ser evitada, tá? Então, sempre observem o que vem desse paciente, se está fechado ou não. Anotem no prontuário de vocês, da recepção do paciente, o nome dos medicamentos que o paciente veio, né? Então, você pode colocar fulano de tal, admitido em sala operatória, né? Proveniente de tal ala, sei lá, clínica operatória, com acesso venoso periférico e membro superior direito, correndo tais medicações, tá? Mas geralmente quando o paciente é só um ambulatório, vamos supor, quando eu tirei a amígdala, fizeram uma punção em mim, no meu membro, já fizeram tudo errado, né? Olha só. Quando eu fiz a amidalectomia, fizeram um acesso no meu membro superior direito, na porção articular do cotovelo, tá? Quando eu cheguei no centro cirúrgico, inclusive, a punção, o acesso perdeu, eles tiveram que conseguir um acesso em cima da hora para poder fazer o anestésico, né? A dose anestésica inicial. E, bom, acaba que isso torna, né, gente, uma série de problemas, atrasa e gera um monte de consequências ruins. Outras coisas que a gente tem que observar também é a instalação de drenos ou dispositivos de catéteres e sondas. Então, o paciente está vindo já sondado, né? Preciso sondar, por quê? Porque tem cirurgias que o paciente tem que sair do centro cirúrgico já sondado, como a Foley. Por exemplo, vamos supor que o paciente vai fazer alguma cirurgia na região vesical, na bexiga, tá? Ou na uretra. O que ele vai ter como consequência nesse tecido? Sangramento. Então, para que não aconteça coágulos, nós precisamos manter uma irrigação vesical, não é? Então, esse paciente vai sair do centro cirúrgico com a sonda, mas também acontece casos do paciente já chegar com a sonda. Então, observem isso, anotem o calibre dessa sonda, ok? Anotem se nesse coletor tinha urina, débito urinário presente ou não, a coloração e o ml presente, tá? Observem se essa urina tinha grumos, se tinha aspecto mais exudativo, tá? Para vocês colocarem tudo no prontuário e se protegerem e garantirem também a qualidade do paciente, ok? Então, olha só, enfermagem intraoperatória, o preparo da sala cirúrgica. Então, primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça para poder preparar uma sala. Quando vocês forem vivenciar o estágio supervisionado, eu peço que vocês sempre lembrem, né, dessas perguntinhas básicas aqui, caso vocês frequentem durante o estágio supervisionado no último ano da graduação, o setor operatório. Então, a primeira pergunta, qual o procedimento que vai ser realizado? Eu tenho disponibilidade de materiais? Qual é o tipo anestésico? Ok? Quais as necessidades específicas de cada procedimento?
Eu tenho equipamentos necessários, porque a gente tem que saber que materiais é uma coisa, equipamento é outra, né? Disponibilidade de materiais. Eu tenho, então, as pinças específicas, a minha caixa está pronta, né? Eu tenho materiais de suprimento, o que seria isso? Materiais descartáveis, né? Compressas, aventais, luvas, toucas. Já os equipamentos são equipamentos tecnológicos, por exemplo, a utilização do eletrocautério, né? O eletrocautério está funcionando, o monitor multiparamétrico da sala operatória está funcionando. Como é que você vai saber que está funcionando ou não? Testando, né? Testando. Anestesia. Por que eu tenho que saber anestesia? Porque dependendo do tipo anestésico, você vai ter que posicionar o seu paciente numa posição de leito em cima da mesa operatória, tá? Isso aqui também entra muito na questão da previsão e provisão de materiais que nós já havíamos trabalhado durante as aulas presenciais ainda, quando eu trouxe os primeiros conteúdos da disciplina com a central de material e esterilização, tá bom? Então, o Ministério da Saúde, ele sugere, ele recomenda para que o enfermeiro realize um checklist para organizar a sala operatória e que não tenha uma falta ou ausência daquele material durante o intraoperatório. Vocês vão vivenciar ainda situações, queira Deus que não, mas vocês irão vivenciar situações em que sempre vai estar faltando algum material. Isso é problema. Por quê? A falta de planejamento é um problema muito grande, né? A falta de organização. Você tem que ser muito metódico para organizar uma sala cirúrgica. Porque quando estiver faltando, por exemplo, um fio de sutura, o médico pediu um fio de sutura 3,0. E você colocou lá o 2,0 e ele quer o 3,0. Até você sair da sala operatória e lá na farmácia satélite buscar o 2,0 ou 3,0 que ele quer, enfim, o paciente ficou mais 10 minutos aberto. Pô, professor, mas a sala não é estéril, o paciente está... gente, mas todo tecido estéril, todo o ambiente esterilizado, ele tem um prazo de validade, né? Significa que ali é estéril para sempre, forever. Então, ele tem um tempo. Inclusive, né, a gente tem que levar em consideração que, dependendo do porte da cirurgia, do local da cirurgia, esse paciente recebe uma demanda de antibiótico profilático enorme, justamente por conta do tempo que esse paciente vai ficar aberto em cima da mesa cirúrgica, tá? Então, olha só, o que é um dos checklists? Verificar a mobília, os equipamentos dispostos, né? Se eles estão estragados ou não, estão funcionando. Verificar a limpeza da sala, que é a limpeza concorrente, tá? E a terminal. Verificar a limpeza das mobílias, ok? Verificar o funcionamento da realização de teste dos equipamentos. Então, você vai lá no monitor, liga o monitor, testa o manguito, vê se está insuflando o manguito para poder fazer a verificação da pressão arterial, né? Testa a mesa, né? Não esqueça de pedir, orientar ao pessoal da limpeza que limpe essa mesa, que observe. Na verdade, vocês vão observar, né? A gente está falando enquanto gestores do cuidado, mas quem faz tudo isso aqui, gente, é o técnico de enfermagem, mas vocês precisam saber para poder orientar. Testa o painel de gases, pelo amor de Deus, vê se o painel de gases está funcionando o vácuo ou também o oxigênio, tá? Principalmente o vácuo e o oxigênio, porque sempre os médicos cirurgiões vão aspirar algum conteúdo líquido, tá? Chequem medicamentos que compõem o carrinho de anestesia, né? Caso esteja faltando alguma anestesia específica, o paciente vai ficar mais tempo exposto no sala operatória, pode ficar mais angustiado, alterar sinais vitais. Controlar a temperatura de sala, que tem que ficar em torno dos 26 graus, tá? Dispor os materiais das mesas auxiliares. Na verdade, esses materiais são os kits fechados, tá bom? E, por fim, reposição de artigos esterilizados, né? Que vão ser recebidos pelo CME e depois volta para o centro cirúrgico para compor uma pequena parte do estoque que nós chamamos de pequeno arsenal do centro cirúrgico. Então, aqui eu tenho uma equipe técnica, tá? Organizando essa sala. Então, professor, quem que organiza a sala operatória? Técnicos de enfermagem, ok? Nos Estados Unidos, quem organiza isso é a enfermagem, o enfermeiro. Mas nós sabemos que existe uma divisão de trabalho muito clara, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, não existe fracionamento de profissão. Lá só existe enfermeiro, tá? Enfermeiro e enfermeira. Não tem técnico de enfermagem, não tem auxiliar de enfermagem, não tem parteira,
temos enfermeiro. Mas, professor, quem faz essa parte, então, operacional, técnica? O enfermeiro, tá? Que acabou de entrar, por exemplo. E lá eles dividem isso. Tem algumas empresas brasileiras aqui já que trabalham com essa categorização profissional, que é o enfermeiro trainee, o enfermeiro júnior, o enfermeiro sênior. Então, conforme você vai levando tempo de serviço, conforme que você comprova sua titulação de outras especializações, né, aperfeiçoamentos profissionais, você vai ficando em categorias de trabalho ou que vão dividir você com a gestão ou com a parte ópero-assistencial, ok? Então, aqui nós não temos isso, né? Aqui no Brasil, quem opera totalmente a parte mão de obra é o técnico de enfermagem, então ele que vai dar o banho, curativo, o medicamento, né? Isso tudo aqui na sala operatória também, posicionar o paciente na mesa, e o enfermeiro ele fica mais na parte de gerenciamento desse cuidado, da conferência desse cuidado está sendo feito da forma correta, tá bom? Não esquecendo aí de prover e repor depois medicamentos e materiais. Lembrando, gente, né, numa sala cirúrgica acontecem várias cirurgias durante um plantão de 12 horas. Ainda mais se for cirurgias simples, né? Vamos supor que hoje é que dia? Dia 15, né? Vamos supor que hoje, dia 15, nós temos aí agendado no nosso mapa cirúrgico 10 esterectomias, todas na sala 3. Né? Então, pula uma esterectomia, faz a higiene da sala, prepara tudo. Então, você já deixa os materiais prontos, repõe aquilo que você perceber que precise, para que você não fique saindo e entrando da sala operatória toda hora, gente. Porque cada vez que você entra e sai na sala operatória, para uma área que é semi-contaminada, que é uma área semi-restrita, que são os corredores, você leva contaminação. Inclusive, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura no teto? Os projetos arquitetônicos de hospitais agora, tá? A partir aí de 2016, 2015, eles já vêm modulados com essas cortinas de ar, tá? Ao redor do leito. Qual que é a ideia disso aí? Onde tem isso aqui, prof? No Hospital Unimed já tem. No Hospital Novo, né? A ideia disso aqui é o seguinte. Tem a cortina de ar quando vocês entram numa loja, né? A ideia dela é segurar o ar gelado dentro da loja, não é? Essa cortina de ar aqui, a ideia é manter o ar renovado no rumo do leito pelo período que essas pessoas estiverem aí, que esse paciente estiver aí, ok? Então, a gente chama isso aqui de cortina de ar estéreo, tá? E aí, consequentemente, aumenta a troca de ar, diminui também a formação de resíduos poluentes e resíduos contaminantes. Lembrando que quem é responsável, inclusive, pela manutenção dos equipamentos, conferir se os equipamentos, o ar-condicionado está limpo, a manutenção tem sido feita, é o enfermeiro que está na gestão, tá? Isso é corresponsabilidade aí do enfermeiro assistencial e responsabilidade do enfermeiro que se categoriza como líder ou coordenador do serviço, tá bom? A gente tem que ter uma consonância muito fidedigna quando a gente fala de validades dentro do centro cirúrgico. Não adianta nada ter tudo estéreo dentro da sala operatória e o arzão torando com um monte de fungo, né, com um monte de sujeira. Então, tudo tem que estar dentro dos protocolos conforme a OMS, certo? Admitiu aí o paciente na sala operatória, confere novamente, então. Acesso funcionante? Está fluindo? Como é que eu sei isso, prof? Minha querida, você vai abrir o fluxo ali do soro, colocar o soro ali no gotejamento lento, né? E vai testar para ver se está fluindo. Está fluindo, ótimo. Significa que o acesso está bom. Por que eu tenho que saber disso? Porque o acesso vai ser utilizado pelo anestesiologista, né? Para poder fazer a anestesia no paciente. Confere se as sondas não estão obstruídas. Se o paciente veio ou não entubado, confere, no caso dos que vieram entubados, tá? Confere a presa desse paciente, a presilha do tubo, ok? Se o paciente tiver em VMI, que ele vai chegar em ventilador de transporte para o centro cirúrgico, anote os parâmetros deste ventilador. PIP, saturação, tá? O paciente veio com uma PIP de 5, de 6, uma saturação de 83 ou 93, não sei. Tava com uma frequência respiratória de 20, ok? E o modo ventilatório, né? Nesses casos, ele vai estar em PCV, que é modo de suporte. Então, sempre evitar aí a remoção acidental, né, desse paciente. Ele tem que ir de uma forma coesa, né, para que isso vá acontecer. E também evitar movimento de paciente com a equipe. Pega esse paciente, põe ali, põe aqui. Não, gente, ainda mais paciente grave, né? Politraumatizado, uma cirurgia ortopédica.
tem que ser uma movimentação única e com uma força dissipada entre todos. E nós chamamos isso aí de movimentação de bloco em caso de pacientes ortopédicos. Pessoal, estão entendendo? Tem alguma dúvida? Quando ninguém responde, eu entendo que eles estão entendendo, né? Nem falar nada, então vamos lá. Continuando. Dentro do centro cirúrgico, vocês terão que posicionar o paciente de acordo com o tipo de cirurgia. Então, pensem comigo. Cada cirurgia, ela terá um molde, tá? Uma posição correta. Algumas dessas posições vocês já viram. Você terá que deixar esse paciente para ele poder, para o médico cirurgião, conseguir acessar aquele local. Certo? Outras coisas também, né? Nós devemos identificar riscos aí durante esses posicionamentos, tá? Para poder minimizar a complicação. Porque, assim, dependendo da posição que o paciente fica, que pode demorar horas, que a gente sabe que a cirurgia pode ser classificada em porte 1, 2, 3 e 4, né? Vamos supor que é um porte 4, em que o paciente fique aí até 6 a 8 horas deitado numa posição só, sobre o próprio peso numa mesa cirúrgica, né? O que pode acontecer? Pode acontecer o que nós chamamos de síndrome compartimental. O que é isso? É quando o próprio peso do paciente inibe a circulação de oxigênio do próprio tecido, por conta de que ele está posicionado num local só, e pode começar a fazer naquela pele um processo inflamatório, né? E formar posteriormente uma lesão por pressão. Então, a síndrome compartimental, ela precisa ser avaliada com prevenção. Então, eu vou utilizar coxins para poder evitar que isso aconteça, né? Vou utilizar aí a descompressão das regiões que têm ossos, ok? Para que não aconteça o que nós chamamos de síndrome compartimental do pós-operatório, certo? Dentro do nossos posicionamentos cirúrgicos, eu preciso considerar aí o fluxo sanguíneo do paciente, tá? Então imagine, gente, o paciente vai ficar numa posição só com o braço durante 4 horas. Aquele fluxo sanguíneo ele tende a diminuir. Ele tende a acontecer o quê? Uma hipoperfusão. Então, é importante a gente observar isso para que a gente possa fazer a manipulação desse membro durante o procedimento, né? Às vezes esse membro está um pouco preso ali por conta de alguma contenção, solta a contenção um pouco, depois você volta a posicionar esse membro do paciente para, consequentemente, inibir a formação de problemas de fluxo sanguíneo, que também podem gerar uma síndrome compartimental ou uma lesão por pressão, tá? Inclusive que nós já temos o próprio estímulo do anestésico. Então, o anestésico ele estimula a uma vasodilatação periférica importante, onde já acontece a hipotensão dos membros. Então, a gente já tem uma tendência a ter um retorno venoso bem lentinho para o paciente que está em anestesia geral. Imagine se ele ficar em muito tempo, então, imobilizado numa posição só. Então, é sempre interessante, né, deixarmos preparados ali coxins envoltos. Você pode envolver esses coxins com lençol limpo mesmo, ele não tem a necessidade de ser estéril, porque nós vamos entrar em contato com a pele do paciente, não com o conteúdo visceral do paciente. Mas é interessante deixar próximo, sabe, 1 ou 2 coxins. Algumas empresas cirúrgicas, elas já preparam esses coxins. Existem coxins à base de gel, tá? Eu já vivenciei essa prática. São coxins de todos os tamanhos com a base de gel. E aí você vai lá, né, conforme a durabilidade daquela cirurgia, você vai lá e descomprime colocando o coxim por debaixo, retirando o coxim, para que evite riscos de lesões, ok? Olha só, quando eu falo em lesões, ó, as complicações de posicionamento que pode acontecer. Faltou um Nzinho aqui, posicionamento. Pode acontecer deslocamento de articulações, inclusive na própria mobilização do paciente entre maca e mesoperatória e maca, né? Existe uma técnica correta de retirada do paciente. Já vi pacientes na UTI de deslocação, de luxação de ombro direito e esquerdo por conta de má deslocamento, ou seja, falta de técnica, falta de responsabilidade de quem foi carregar essa paciente. Uma paciente obesa, idosa, com uma artrite reumatoide já avançada, de 87 anos, foi carregar ela para um exame de imagem, né, os maqueiros, pegaram pelo braço da paciente, a paciente deslocou o ombro, os dois de uma vez. Depois a paciente teve que ser encaminhada para outro hospital de referência, só porque ela evoluiu para um problema ortopédico, e naquele local que ela estava internada naquela UTI anteriormente, ela não tinha atendimento ortopédico pelo SUS.
Aí teve que referenciar lá para o regional, né? Então, assim, gente, é complicado. Observem, tenham cuidado e corrijam sempre, ok? O mau hábito mesmo, os vícios que se tem, tá bom? Pode acontecer, então, dor musculoesquelético, tá? Pode acontecer aí lesões de pele, como lesões de pressão, grau 1 ou 2, que é aquele eritema e o edeminha junto com a pele aí. Queimaduras elétricas, isso aqui é bem importante quando eu falo de queimadura elétrica. No caso da placa do eletrocautério, então, gente, pelo amor de Deus, placa de eletrocautério é uma placa de inox que deve ser colocada debaixo de um órgão, perdão, debaixo de uma estrutura muito grossa de tecido muscular. Então a gente orienta que se coloque na coxa do paciente. Ah, mas se eu não colocar, o que acontece? Se você não colocar, aquela placa, ela funciona como um fio terra. Se você não coloca na hora que o cirurgião for pegar o bisturi elétrico para poder cauterizar aquele corte, o paciente vai receber toda a corrente elétrica e vai ser eletrocutado. Ok? Então, atenta-te, tá? São muitos detalhes que nós temos de responsabilidade e que está nas nossas mãos para poder gerar a qualidade da assistência. Tudo bem? Então, ó, por isso que a SAEP é importante, né? A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, porque ela vai me dar informações que eu consiga subsidiar prevenção de complicações dentro da sala operatória, né? Então eu já leio aquela SAEP bem feita do enfermeiro da clínica e vejo ali o que ele elencou de diagnóstico de enfermagem e as suas intervenções para mim poder aprimorar essas intervenções dentro da sala operatória, ok? E aí também construir diagnósticos importantes, principalmente os de riscos, né? Porque agora o paciente vai ter bastante diagnóstico de risco, que é aquele que vai acontecer, que pode acontecer, que nós temos que trabalhar com prevenção, e eu posso fazer essa mesma meta para poder transitar o paciente para RPA, ok? Que é a recuperação pós-anestésica, que vai ser aquela sala que o paciente tem um acesso depois da cirurgia, tudo bem? Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, aqui nós temos algumas imagens que eu trouxe para vocês observarem, que são as posições mais clássicas de cirurgia, bom? Observem para mim, ó, vamos elencar uma numeração aqui, ela não tem número para vocês não ficarem perdidos. Tem a 1, a 2, tá? A 3 e a 4. A posição 1 eu chamo de posição de Sims, ou posição de decúbito de Sims. Vocês já vivenciaram a prática dessas posições na disciplina de fundamentos técnicos, né? Quem foi meu aluno dessa disciplina, eu já ensinei esse posicionamento. Observem que ele é uma posição lateralizada com as pernas flexionadas ou fletidas, tá? É uma posição ideal para cirurgias proctológicas. Inclusive, é uma das posições que nós utilizamos para exames proctológicos ou exames de colonoscopia, que é aquele exame em que o indivíduo ele é submetido a uma visualização intestinal, né, do seu trato gastrointestinal. A imagem número 2 é o decúbito dorsal, que é o paciente em posição retilínea, né, em grau zero do seu leito. Então, isso aqui é muito utilizado mesmo nas cirurgias mais abdominais, ok? Já as cirurgias agora das posições de Trendelenburg, tanto reversa, né, como essa outra Trendelenburg que é a normal, né, a posição 3 e 4, são cirurgias também que têm um intuito, né, de estimular a perfusão periférica, tá? Eu mesmo, no meu período de residência, eu nunca assisti nenhuma cirurgia em Trendelenburg reversa, ou em Trendelenburg. Já são posições de leito mesmo. Por exemplo, um paciente que faz hipotensão, é indicado o paciente ter uma posição de Trendelenburg, não a reversa, tá? Para que eu estimule que a perfusão sanguínea desça para a região crânioencefálica e melhore o quadro de oxigenação, pois o paciente está apresentando uma hipotensão específica. Então, mas assim, existem cirurgias também que acontecem. Agora, essas aqui são mais comuns. Essas aqui são bem comuns mesmo, olha lá. Posição de jackknife, ou posição de Kraske, tá? Ou canivete, ou DePage, tá? É o mesmo nome. São posições que vocês estão vendo aí nessa imagem, ok? É uma posição aí de bumbum para cima, literalmente. Só que você pode observar que você tem aqui uma protuberância ocasionada pela mesa. Inclusive, as mesas cirúrgicas, hoje em dia, são todas automatizadas, movidas a controle remoto, né, para poder posicionar o paciente de uma forma melhor. A posição de jackknife, que ela é mais conhecida assim, tá?
é uma posição de cirurgia proctológica. Então, a hemorroida, cirurgias de fissuras anais, prolapsos anais, o paciente fica nessa posição, ok? Então, o técnico de enfermagem que ocupa o cargo de circulante, ele precisa posicionar o paciente desse jeito, ok? Olha só essa outra do lado, decúbito ventral com posição de prona. Essa aqui, gente, é o que está acontecendo hoje, atualmente, nos pacientes que estão infectados pelo COVID. A posição ventral ou prona é você colocar o paciente de bruço, porque você faz o quê? Você estimula a pressão pulmonar e faz uma abertura alveolar melhor. E aí o paciente, consequentemente, tem uma boa melhora de ventilação, tá bom? Essa posição aqui, que tem essa senhora, é muito comum também em cirurgias de perineoplastia, tá? O que é isso? Reconstituição do períneo, daquela senhora que sofre ali por anos da abre aspas, bexiga caída, né? Então a posição é bem ginecológica mesmo. Nós chamamos essa posição também de litotômica. É aquela posição que a mulher ela se coloca quando vai fazer a coleta do CCO, do Papa Nicolau, tá bom? A diferença é que lá no Papa Nicolau, ela está um pouquinho com a angulação um pouco menor. Já nessa nós temos uma angulação de pernas extremamente elevadas, a 90 graus aí, ok? E por fim a posição semi-Fowler, tá? Essa posição semi-Fowler é muito utilizada para cirurgias otorrinas, ok? Ou seja, retirada da adenoide, retirada das tonsilas palatinas, que são as amígdalas, ok? Nós utilizamos mais esse tipo de posicionamento. Ou seja, com as pernas mais inferiorizadas e com o leito do dorso, né? Que pega o tronco toraco-abdominal mais elevado aí do que em relação às pernas, certo? Bom, e aí a dinâmica do ato operatório, né? O que eu tenho que observar durante o ato operatório, que é aquele tempo agora específico dos tempos cirúrgicos? Vocês lembram dos tempos cirúrgicos, né? Nós temos aí diérese, né? Hemostasia, exérese, lembram disso? Então, esses tempos cirúrgicos vão acontecer geralmente, né, obrigatoriamente, na dinâmica do ato operatório. Então, eu tenho que observar sangramento, reações alérgicas, né, posicionamento do paciente, a localização da placa do bisturi elétrico, tá bom? Que eu já falei tudo isso, né? Anteriormente, já antecipei essa parte dessa lâmina do slide. Certo? Bom, e por fim, nós temos, então, a assistência de enfermagem pós-operatória. Então, o paciente passou por tudo isso, né? Ele foi admitido lá na clínica cirúrgica, foi encaminhado para o centro cirúrgico, voltou. Depois que ele volta, na verdade, depois que ele sai da sala operatória, esse paciente ele tem um itinerário, né, gente? Vocês perceberam que ele tem um ponto inicial, ele segue aí alguns contornos, depois ele vai ter que retornar para o ponto de início. Então, ó, a princípio, agora ele está dentro do centro cirúrgico, só que numa sala que nós chamamos de recuperação pós-anestésica, tá? Que é a RPA. Essa recuperação pós-anestésica, ela vai ter uma importante funcionalidade na recuperação do paciente no pós-operatório. Então, geralmente, quais são os efeitos que nós temos de anestesias? O paciente fica hipotenso, fica sonolento, né? Ele fica com frio, ele tem uma tendência a uma hipotermia leve. Então, cabe à RPA monitorizar esse paciente de minuto a minuto, que nós colocamos isso como 15 em 15, né? Existe uma escala, que é a escala de Alderleck e Krolik, ok? Essa escala vai justamente controlar esses critérios, se é válido ou não é válido a liberação desse paciente de acordo com a escala, porque essa escala vai ter vários numerozinhos e ela vai gerar, conforme a somatória dos números, um score. Dependendo do score, você vai liberar ou não o paciente de volta para o seu início, ou seja, para a clínica cirúrgica. Nós chamamos esse momento aí, em que o paciente vai lá para a RPA, que é Sala de Recuperação Pós-Anestésica, de POI. O que é POI? Pós-operatório imediato. Então, o pós-operatório imediato de um paciente, ele vai durar 24 horas. Depois disso, o paciente entra em POM, que é pós-operatório imediato, que vai durar até 30 dias, ok? Dependendo do tipo cirúrgico. Então, o mesmo cuidado que eu preciso ter da inspeção
de receber esse paciente, eu tenho que ter o cuidado também de encaminhá-lo para a RPA e a equipe que estiver na RPA receber também esse paciente. Então, a equipe que está na RPA, vamos supor que você vai ser enfermeiro de RPA. Mesmo cuidado. Tem acesso? Onde está o acesso? Está fluido? Tem dreno? Onde é o dreno? Qual é o nome do dreno? Tem volume drenado? Tem sonda vesical? Tem coletor? Está com quantos volumes de diurese drenada? Qual a característica da diurese que foi drenada? Ok? Está entubado? Não está? Quais são os parâmetros ventilatórios? Porque daí você vai ter condições de avaliar seu paciente. O que eu vejo hoje em dia na falta de cuidado dos enfermeiros é condições de avaliação. Nós não temos profissionais que saibam avaliar o paciente. E você só vai conseguir avaliar um paciente quando você executa os critérios do que você estudou. Né? Por exemplo, a anamnese, o exame físico, né? As categorias propedêuticas. Se você não tem conhecimento científico, você não vai saber avaliar nem nem os sinais vitais do paciente. Então, e eu exijo muito isso dos alunos que vão para campo comigo no centro cirúrgico, porque vocês têm que se destacar em relação a um técnico de enfermagem, né? Por quê? Porque o técnico ele operacionaliza, desculpa, né? Ele somente vai operacionalizar, ele não sabe muito dos porquês. Vocês têm a formação de 5 anos, né, que aprendem exame físico, correlação farmacológica, justamente para poder ligar uma coisa com a outra. Quando eu ligo um ponto ao outro, eu crio um raciocínio clínico que me dá condição de avaliar o paciente. Tá? Então, se você não começar a ligar uma coisa com a outra desde a graduação, por exemplo, quando eu falo de uma cirurgia de colicistectomia total, ocasionada por conta de uma colingite, o que é isso? Gente, eu tenho que lembrar lá do trato gastrointestinal, lembrar que existe uma vesícula biliar, que quando ela se inflama, o nome técnico dela é colingite, e que ela pode gerar cálculos, e essa retirada cirúrgica é chamada de colicistectomia. Então, só nesse momento aqui de fala, eu já misturei 4 disciplinas que vocês já tiveram. E a partir do momento que o aluno consegue ligar uma disciplina a outra, disciplinas que você viu no passado e agora estão vendo nesse presente comigo, você já está desenvolvendo um raciocínio clínico, tá? Então, você vai ser, sim, capaz de avaliar um paciente. Aqui eu tenho uma sala de RPA, ó, bonitinha, né? Novinha essa sala aí na imagem. Observem, temos aí painel de gases, monitores cardíacos, que é um multiparamétrico, e a maca. A maca é extremamente confortável, essa por sinal. O paciente fica aí, ele é observado pela equipe, já vou explicar como que é essa observação no pós-operatório. Depois que ele obtiver score específico para liberação de alta, ele é liberado, então, de volta, né, para o seu ponto de início, ou seja, para a clínica cirúrgica. Ou depende, né, gente? Vamos supor que é um paciente que fez uma cirurgia extremamente extensa, de gravidade alta, de porte muito longo. Por exemplo, os pacientes que fazem cirurgia cardíaca. Eles não voltam para o quarto. Eles vão para onde? Eles vão para UTI coronariana, porque eles precisam de um pós-operatório imediato mais intensivo. Agora, um paciente que fez, sei lá, uma colicistectomia sem complicação, uma amidelectomia, uma adenoidectomia, ou fez uma laparotomia, ou fez alguma outra cirurgia por vídeo, uma gastrectomia por vídeo, ele pode voltar para o quarto tranquilinho, tá? Não tem necessidade de precisar de vaga de UTI. Se precisar de UTI, o médico cirurgião ele precisa ir na UTI com antecedência, um dia de antecedência, para poder reservar o leite de UTI para aquele paciente dele. Isso aí é conversa de médico para médico, tá? Depois que aquilo lá estiver reservado, nós, como enfermeiros, nós conferimos essa reserva e conversamos de enfermeiro para enfermeiro. Tudo bem? Ó, em alguns pacientes eles já vão para o RPA bem tranquilos, até alguns conversando, porque eles recebem uma epidural ou uma hack, né? Só ficam imóveis aí, sensibilizados da região umbilical para baixo, e aí eles conseguem fazer essa locomoção, né? Tudo vai depender do tipo cirúrgico, tá bom? Bom, então, como que eu vou fazer essa avaliação do pós-operatório imediato lá dentro da RPA? Primeira coisa, você vai avaliar as funções neurológicas. O que é neurológico, gente? Reflexo pupilar,
se o paciente comunica, se o paciente está orientado em tempo e espaço. Oi, dona Maria, meu nome é enfermeiro, Paulo Eduardo, tudo bom com a senhora? Respondeu, meu filho, tudo bem. Pronto, já está com a avaliação neurológica iniciada. Vou avaliar a sua pupila, vai lá, avalia a pupila. Pede a paciente apertar sua mão, para você avaliar tonicidade muscular de mãos, né, de membros. Né? Pergunta, a senhora sabe o que a senhora está fazendo aqui, onde a senhora está? Né? E o que ela for respondendo, eu estou no zoológico. Não, né, gente? Eu estou na casa da minha filha. Você vai perceber que essa paciente ela não tem condição de ir para alta ainda, tá? Então, sempre você vai comparar os resultados de avaliação neurológica do pré-operatório com o do pós. Por isso que é importante a SAEP. Então, a SAEP que o enfermeiro fez lá na clínica pré-operatória tem que estar na sua mãozinha agora, nos documentos de prontuário, para você conseguir comparar e falar, poxa, realmente o paciente está muito descompensado. Ele entrou aqui fazendo orientado, consciente, agora ele não está sabendo falar nem o nome dele. Então, vamos esperar mais, tá? Outra coisa que tem que ser observada no pós-operatório são os sinais vitais. Isso aí são de extrema importância. Padrão respiratório. O paciente vai entrar, geralmente ele entra um pouquinho taquipneico por conta da ansiedade. Quando ele sai da sala operatória, por conta do efeito anestésico, ele vai sair para a RPA já um pouco mais bradipneico, com a respiração mais lenta, com a expansibilidade torácica mais lentificada também. Já a frequência cardíaca desse paciente, quando ele está no pré-operatório, vai subir um pouco. Por quê? O paciente está ansioso, libera hormônios que ocasionam estresse e, consequentemente, também ocasionam a ascendência da pressão e da frequência. Já quando o paciente sai do pós-operatório, a tendência, gente, correto, normal, fisiológico, por efeito farmacológico da anestesia, é que esse paciente tenha uma frequência cardíaca amena, ok? Ele pode estar aí com uma frequência de 60 ou 58, ou uma frequência normal. Geralmente, o anestesista ele consegue regular isso, mas também vai depender muito de tipos cirúrgicos. Mas entendam que, a princípio, a frequência cardíaca, o padrão respiratório, o pulso, a saturação de oxigênio, elas precisam estar em padrões de normalidade para que o paciente seja encaminhado para alta. Tá bom? Então, nós temos aí, por exemplo, a escala de Anderlecht-Cole, tá? Que vai avaliar, então, a atividade. Quais são os critérios, né? Que essa escala avalia? A atividade, a respiração, né? A circulação, a consciência do paciente e a coloração da pele do paciente, tá? Eu consigo observar aqui que em cada critério eu consigo ter scores, ou seja, eu tenho subcritérios e um número, tá? Por exemplo, atividade. O que significa essa atividade? O paciente está apto a mover extremidades, o paciente está apto a mover extremidades 1 ou o paciente está apto a mover extremidade 0. O que significa isso? Você fala assim, seu Jurandir, move essa perna para mim. Ele vai lá e move lentamente, mas moveu, não moveu? Então, ele está aqui no 1, ó. Ele está apto a mover extremidades. Então, qual que é o score? 2. Respiração. O paciente respira profundo e tosse, dispneia, respiração limitada, ou o paciente está em apneia? Né? O paciente tiver apneia, gente, ele vai estar sem respirar. Então, né, isso aí já é todo mundo em cima dele fazendo uma manobra de compressão. Mas, enfim, o paciente está respirando aí profundo e tossindo, 2, né? Então, aqui, 2. Circulação. Como é que está a questão da pressão arterial desse paciente? Aí eu tenho que saber como é que estaria essa pressão antes dele entrar, por isso que é importante anotar os sinais. Aqui eu tenho a pressão arterial mais 20% do valor pré-anestésico, ou 25%, ou 50%. Na verdade é isso aqui, ó, né? Antes da anestesia, o paciente estava com uma pressão arterial com uma sistólica de 130 e uma diastólica por 80 milímetros de mercúrio. Isso antes da anestesia. Agora o paciente está com 20% do valor acima, tá? Esse. Ou seja, ele está com uma pressão de 104 por 64 milímetros de mercúrio, ou seja, 20%. Isso aqui responde a 20%, esse valor. Professor, como é que você calculou isso? Gente, só fiz uma média e calculei a porcentagem, tá? Regrinha de 3, é muito básico. Então, isso aqui, deu esse resultado? Então o paciente está com 20% do valor pré-anestésico. Beleza, ok, legal. Vamos ver o outro critério. Consciência. O paciente está despertado? Ou seja, ele consegue abrir os olhos, conversar com você, ou só se você for lá e falar assim, Dona Maria, aí ela vai abrir o olho. Ou Dona Maria, ela não responde a estímulo. Então, o paciente não pode ir de alta, né?
Vamos supor que o nosso paciente está com desperto totalmente. Então, tá 2 aqui. Então, ele tem aqui 2, 2. E, por fim, a coloração. Como é que esse paciente saiu dessa cirurgia? Ele saiu róseo, saiu pálido, marmóreo, ictérico, cianótico, né? O ideal é que o paciente saia róseo. Agora, se sair pálido demais, ele provavelmente vai sair pálido e ainda com uma bolsa de sangue na veia. Por quê? O paciente teve uma perda considerável de volume, né? Então, por isso que ele está pálido. Vamos supor que o nosso paciente está super bem e saiu róseo. 2, 4, 6, 8, 10. Né? O nosso score foi 10, né? Então, ó, uma condição aí acima de 10 é uma condição acima vamos ver aqui. Atribuição da pontuação. 0, maior gravidade, uma condição clínica e fisiológica intermediária e 2, melhores da função apresentada após a admissão na RPA. Todas as nossas alternativas deram 2, não foi? Ou seja, então o paciente está com a melhor função apresentada após a admissão na RPA. Se ele está com a melhora da função, o que ele está fazendo ali? Ele pode ser encaminhado para o leito do quarto, ok? Bom, aqui, ó, só os cuidados e catéter que nós temos, os cuidados que nós temos que ter com catéteres e drenos e sondas, bom? Então, olha só, catéter, pessoal, é esse dispositivo que a gente já aprendeu em fundamentos técnicos, ok? Nós temos aqui uma variação de calibre em números pares, onde o menor número par será o maior calibre de catéter e o menor número par será o menor calibre de catéter, tá? Só para vocês memorizarem isso aqui, tá? Algumas pessoas conseguem memorizar pela cor, essas cores são universais, ou seja, a mesma cor de catéter que aqui na UPA de Rondonópolis é utilizada lá em Miami, ok? É o mesmo, justamente para vocês conseguirem memorizar isso, tá? Então, é bastante importante o cuidado de quê? Cuidado perfusional, né? Ou seja, fazer o acesso com esse bisel aqui em posição de 10 a 15 graus, né? Manter a permeabilidade desse catéter, lavar esse catéter intravenoso caso seja preciso, quando está ali, por exemplo, com um acesso fechado ou com um acesso salinizado, tá? Aqui nós temos também, ó, nosso presidente Bolsonaro, eu coloquei uma foto dele aí com a sonda, quando ele foi esfaqueado, ó. Tá vendo? Olha aí o que a gente tem. Tem ele aqui sofrendo, né? E ó, ele tá com líquido secretivo esverdeado saindo pela sonda nasogástrica. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que avaliar, no caso dessa transferência de paciente, se o conteúdo está drenante, né? A escrever no prontuário a cor desse conteúdo, o volume que foi drenado. E na hora de transferir esse paciente, eu fecho a sonda, vai ter um dispositivozinho para poder fechar, um clamp, e aí você manda esse paciente para transferência lá para a clínica, para o quarto, para o apartamento, não sei, né? Onde vai ser, onde nós podemos pensar hipoteticamente onde o paciente vai. Mas é importante você ter esse cuidado de fechar para que você não transporte o paciente aberto, para não correr risco que vaze esse conteúdo no leito do paciente, ou no chão, no corredor, até mesmo na própria maca do hospital. Ok? Ó, para a gente poder lembrar, tá? Esse aqui é o dispositivo, esse aqui é uma sonda nasointeral, tá? Que tem esse dispositivo aqui que eu consigo ocluir esse lúmen. Assim, a sonda fica fechada e não tem risco de drenagem, tá? Outros tipos de drenos que vocês precisam observar quando vocês forem enfermeiros, e até mesmo agora enquanto acadêmicos, né? São os drenos que vão estar associados na região abdominal. Temos aí o dreno de Kern, por exemplo. O dreno de Kern é um dreno muito utilizado quando faz cirurgias hepáticas, né? Por conta que o paciente foi condicionado a alguma hepatopatia grave, alguma cirurgia pancreática. Então, observem que ele é bem maleável, ele parece até mesmo um garrote, né? Mas ele tem a função de quê? Ele tem esse túnel, né? Para poder fazer a drenagem gravitacional do líquido inflamatório proveniente do próprio processo inflamatório do órgão e também da manipulação cirúrgica. E todas as vezes que eu tiver uma cirurgia, o paciente vai ter um edema, vai ter uma inflamaçãozinha. Por isso que ele é medicado, porque quando mexe ali nos tecidos viscerais, o paciente tem uma resposta imunológica. Então esse é um dos drenos. Ele vai ter um saquinho coletor, gente. Na hora que você for manipular esse paciente, né, transportar ele de uma maca para outra, para uma cama, feche esse dreno para que não haja extravasamento de conteúdo, tá bom?
Um dreno muito utilizado também, isso aqui utiliza muito em apendicectomia, por conta de apendicite, é o dreno de Penrose. Ele parece uma luva, né? Parece que cortou o dedo de uma luva aí. Ele é um equipamento, né? Um equipamento, acho que é isso, deixa eu pensar. Ele é um material, né? Não é mais, equipamento é mais correlacionado a coisas mais tecnológicas, pesadas, duras. Ele é um material, né, estéreo, que também é tunelar. Né? Aí o médico cirurgião, ó, no caso aqui dessa cirurgia, observem esse corte aqui na região da suprapúbica, né? Observem que ele foi colocado o finalzinho do dreno Penrose no final da incisão, ele nem levou ponto. Onde está toda essa condicionante aí? Tudo dentro do paciente. Então, ele vai fazendo o quê? Ele vai chupando ali, né, entre aspas, na verdade ele drena, ele tem uma tendência a drenar todo o líquido secretivo que foi gerado ali por conta dos cortes e manipulações cirúrgicas, tá bom? Conforme o paciente vai melhorando, o enfermeiro vai lá e vai tracionando, ele vai tracionar aquela pontinha ali 1 centímetro a cada 2, 3 dias, vai depender da prescrição médica. Tem médicos que prescrevem que a gente faça tração de dreno a cada 3 dias. Tem médicos que preferem que a gente faça tração de dreno depois de um dia, o dreno todo, tá? Aí tem que passar de novo. Então, a gente vai lá, pega uma tesoura estéril, traciona lá, mais ou menos 2 dedos, corta e relata no prontuário, né? Para você colocar na sua evolução de enfermagem, que foi tracionado tantos centímetros do dreno Penrose da paciente em região suprapúbica, ok? No local de lesão de ferida operatória, tá bom? Não esqueçam nunca também de relatar quais são as características do líquido drenado. Isso é importantíssimo, tá, gente? Quero saber se ele é esverdeado, se ele é translúcido, se ele é amarelado. Por quê, prof? Porque dependendo da coloração que esse líquido tem, ele pode indicar complicações. Por exemplo, amarelado é mais exudativo, né? Significa o quê? Resultado de morte bacteriana, tá? Esverdeado é líquido específico ali da bile, certo? Então, tem essas condições. Bom, as principais complicações do pós-operatório. O que o paciente pode ter? Primeira coisa, sono, né? Um sono da morte por conta do efeito do anestésico, né? Principalmente quando o paciente é submetido aí à anestesia geral, por conta de um midazolam da vida, um propofol da vida, né? Enfim, medicamentos que são opioides que fazem aí um relaxamento muscular muito intenso e aí, consequentemente, ele gera muito sono, tá? Sede. Sede é uma das complicações do pós-operatório. O paciente tem muita vontade de beber água, inclusive é um sofrimento os pacientes que fazem cirurgias gastrointestinais, né? Faz ali uma colonostomia por conta de uma síndrome de Crohn, faz uma ileostomia porque teve que fazer uma cirurgia de retirada da parte do ilho, né? Ileectomia. Então imagine esse paciente quando chega no pós-operatório, quando ele acorda, né? Ele está lá dentro da UTI, ele vai sentir sede, mas como que ele pode beber água se ele tem uma parte do intestino cortada? Né? Então ele não pode beber. Está lá prescrito, né? A gente chama isso de dieta e água zero. Porque esse paciente pode ter extravasamento se eu der água para ele. Então, o que é indicativo, então, para um cuidado de enfermagem nessas condições? Você pegar uma gaze, tá? Uma gaze limpa, pegar um copo com água, uma água filtrada, gelada, umedecer a gaze, eu disse umedecer, e colocar o paciente para chupar aquela gaze. Tá? Isso durante 1 ou 2 dias, geralmente, porque esse paciente vai fazendo ali a sucção, né, para poder manter a mucosa da cavidade oral úmida, porque ele não está com sede por desidratação, porque afinal de contas ele está sendo hidratado via endovenosa por soro, né, soro fisiológico. Mas a sede, que é uma característica da mucosa oral, nós conseguimos driblar um pouco isso quando a gente coloca aí uma gazezinha umidificada na região da boca, tá bom? Outras complicações, náuseas e vômitos, que são reações dos anestésicos, ok? Inclusive, existe uma condição que nós chamamos de ilho paralítico, tá? Ilho paralítico é o quê, prof? É uma condição de resposta, de bloqueio dos canais adrenérgicos aí, tá? Lá do intestino delgado. Então, quando o paciente faz aquela anestesia geral, quando o paciente faz aquela anestesia RAC, é bloqueado um monte de canais de neurotransmissores do nosso intestino delgado.
Se você sabe a função do intestino delgado, você vai entender o que eu estou dizendo, que tem a função de absorção de nutrientes e formação de bolo fecal, né? Ou seja, onde acontece a quilificação, que nós chamamos isso na anatomia e na fisiologia. Se eu faço uma interrupção desses canais, consequentemente o ilha ele para de funcionar. É onde o paciente faz constipação, né? Ele perde a motilidade, ou seja, o movimento peristáltico daquele tecido, daquela musculatura lisa, e aí ele fica retendo resíduos fecais, né? Então aí é muito comum, por exemplo, o médico ou cirurgião associar o pós-operatório do paciente com algum tipo de laxante, para que ele não faça esforço, né? Porque é uma condição de ilho paralítico mesmo. Ele já tem uma tendência a não funcionar no pós-anestésico, que é por conta da anestesia. Depois aí, mais ou menos de 6 dias, já conseguiu ter uma obtenção de melhora na funcionalidade do trato gastrointestinal. Então, é muito comum o médico passar aí medicamentos à base de critérios laxativos, né? Que aumentam o bolo fecal e que contribuem para o estímulo da motilidade gastrointestinal para que esse paciente consiga fazer cocô, tá? Porque, gente, se ele não fazer cocô, ele vai ter acúmulo de gases, aí vai gerar dor pra caramba. Então, imagine um paciente, imagine comigo, um paciente que fez uma laparotomia exploratória. Né? Eu espero que vocês estejam acompanhando meu raciocínio, porque nós já trabalhamos nas aulas anteriores terminologias clínicas, terminologias cirúrgicas. Então, o que é laparotomia? Né? Nós falamos sobre isso, a abertura da cavidade abdominal para exploração de órgãos. Então, vai explorar aquela cavidade abdominal para achar onde está o que está acontecendo. Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes que têm traumas abdominais, para poder buscar ali onde está a hemorragia. Então, imagine você, né? O paciente conseguiu ali abrir o paciente, né? Fez aquele corte, aquela incisão cirúrgica gigantesca que vai do apêndice tifoide até a sínfise púbica ali da região da virilha. O paciente tem ali 30 pontos, né? Dependendo das complicações, o ponto desse paciente tem uma variabilidade gigantesca de formas. Vocês vão ver na prática de vocês algum dia os pontos ancorados, que parecem pontos de guerra, né? Que são pontos específicos. Mas, assim, imagine se esse paciente tiver ali, por exemplo, uma distensão abdominal. Ele vai ter um rompimento de pontos, ele vai ter uma dor muito forte, porque vai acumular gases e vai estufar aquele abdômen que está todo ferido, né? Internamente e exteriormente. Então, é muito preocupante isso. Então, a gente tem que ficar atento a essas condições. Inclusive, nós somos responsáveis pelo curativo. Então, orientar o técnico de enfermagem ou você fazer um curativo na técnica asséptica, né, gente? O curativo ele tem que ser estéril, ele não pode ser curativo feito à base do achismo, né? Se for para fazer curativo à base do achismo, a gente pode parar a faculdade agora, pôr as trouxas nas costas e ir embora, né? Vocês têm que saber a técnica de um curativo, né? A propedêutica correta e por que você está fazendo aquilo, ok? Outras complicações além no pós-operatório são complicações respiratórias por conta aí da anestesia, né? O paciente pode evoluir para um edema agudo de pulmão, uma hipóxia, que é a diminuição da circulação de O2, ou complicações cardiovasculares, né? Muito comum a complicação cardiovascular, ela é muito comum nas cirurgias cardíacas e nas cirurgias ortopédicas de grandes ossos. Por exemplo, cirurgia ortopédica de pelve, cirurgia ortopédica de ossos longos, como por exemplo o fêmur. Como são ossos que têm uma produção ativa de célula vermelha, há uma grande tendência do corpo à formação de coágulos, tá? E esses coágulos, por vez, eles podem se soltar e cair na corrente sanguínea. E lá na minha veia pulmonar, justamente onde acontece a hematose, né, onde chega o sangue ali desoxigenado para poder ser oxigenado no pulmão e fazer uma obstrução. Pronto, o paciente faz uma embolia pulmonar lindamente, tá? E vai fazer um choque. O que é isso? Ele vai chocar, ele vai parar de ter as suas reações metabólicas e, consequentemente, você terá que executar a manobra, tá, de compressão torácica. Ok? Essas são as principais complicações do pós-operatório. Então, o técnico de enfermagem, o enfermeiro que estiver na RPA, ele tem que estar capacitado e atento para avaliar e diagnosticar, né, indicar esses tipos de condições para que sejam feitas as intervenções necessárias. Tudo certo, pessoal? Bom, a referência é o livro de vocês 100%. Lembrando que hoje é dia 15, amanhã é dia 16, obviamente. Então, amanhã é o último dia que vocês têm como prazo até as 23 horas e 59 minutos para poder fazer as questões do portal da unidade 1 e 3 e 4, ok?
Levando em consideração que a disciplina é uma disciplina blended, de duração de 1h30 por semana, e a prova oficial 2, ela tem a responsabilidade de ser elaborada pela instituição. Então, provavelmente, essa prova vai ser feita via portal, ok? Onde o professor, no meu caso, não tem autonomia de contribuir na formulação da prova. Então, vocês precisam imergir, né, nos conteúdos que o portal oferta para que vocês tenham uma identificação, né, uma identificação do conteúdo além das minhas aulas para que vocês consigam realizar essas atividades, tá? Essas atividades que virão no formato de avaliação. Provavelmente, essas atividades vão ser colocadas ainda no AVA e disponibilizada uma data. Lembrando também que nós já estamos entrando na terceira semana do mês de maio, nosso semestre está encaminhando para o final, né? Já se encaminha para o final. Provavelmente agora eu já começo a encerrar a disciplina com a parte de anestesias, que nós iremos ver na próxima aula, na sexta-feira à noite. E depois da aula de anestesia, nós iremos trabalhar com alguns estudos de casos de colecistectomia, alguns casos cirúrgicos importantes, para que vocês tenham um vislumbre, tá? E possam mergulhar aí no contexto clínico do paciente. Então, eu vou trazer um estudo de caso, um estudo clínico, eu vou vincular, então, as técnicas propedêuticas, eu vou vincular exames laboratoriais e resultados, e que vocês consigam desenvolver o raciocínio clínico e, consequentemente, aprenderem, né, ou não aprenderem, ou se aquecerem, né, para poder avaliar os pacientes na realidade de vocês, tá bom? Não se esqueça, então, do prazo. Eu não vou aceitar atividades depois do prazo, então amanhã é o último dia para poder realizar as atividades do AVA. Depois disso, eu vou lançar as notas que tem como peso atividade parcial 2, certo? Nossa parte da aula, então, fica por aqui e eu abro a pergunta. Se vocês têm alguma pergunta, pessoal? Não. Prof, em questão do curativo ser estéreo, não evita o de gases naquele caso? Especificamente no caso que o senhor falou. Todo curativo, ele é estéreo. Curativo estéreo. Todo curativo ele tem que ser estéreo. Não existe curativo sem ser estéreo, tá? Porque a intencionalidade do curativo é diminuir a flora bacteriana. Se você não faz ele estéreo, você está contribuindo para o aumento da flora. Aí, então, você vai utilizar pinça estéreo, luva estéreo, equipamento de proteção individual também, né, os EPIs, e, consequentemente, você também vai utilizar produtos antissépticos. Quais são? Clorexidina alcoólica, clorexidina degermante a 2%, tá? Você pode fazer um enxágue com clorexidina aquosa, que é um produto cosmético, isso tudo para degermar e inibir, né, diminuir a população bacteriana do local. Eu sempre oriento os enfermeiros, né, quando eu era residente, eu sempre fazia curativos grandes na UTI. Então, os curativos menores, os técnicos faziam. Mas os curativos grandes, né, como, por exemplo, abdômenes abertos, que eu tinha em pontos de ancoragem na UTI, que é um ponto... Vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu entrar aqui no Google, na minha tela, e vocês vão conseguir ver o que é um ponto de ancoragem. Só um instante. Então, é bem complicado para a gente poder avaliar aqui. Só um instantinho. Descartar. Acho que não vai mostrar aqui o que eu queria que mostrasse. Não, tá mostrando outra coisa. Pontos. Vou colocar aqui. Mas eu esqueci, me dá coragem mesmo. Ponto cirúrgico. Deixa eu ver se eu acho aqui. É mais ou menos aqui. Mas enfim, vamos pegar esse aqui, tá? Observem aqui. Aqui eu tenho um ponto, não está em âncora, inclusive é um ponto super simples esse, tá, pessoal? Isso aqui é uma cirurgia estética, ok? Uma abdominoplastia, tá? Esse ponto aqui, ele foi dado internamente, colado com uma enzima específica. Mas vamos supor que nós temos aqui uma abertura desse abdômen, ok?
que tem técnicas cirúrgicas de variados tipos que vão consolidar para que aconteça aí a diminuição da tensão intraabdominal. Aqui nesse caso é outro caso. Mas imagine que eu preciso fazer um curativo nessa região aqui. O que eu vou precisar, então? De material estéreo, tá? Se não tem pinça, solicita uma luva estéreo, abra os materiais na técnica correta, ok? Asséptica, calça a luva, não adianta nada também sem ter lavado as mãos, lava as mãos primeiro, né? Lava as mãos, higienize suas mãos, abra o material, depois calce as luvas e, por fim, na hora que for manipular o tecido, a pele do paciente, utilize clorexidina degermante. Não utilize clorexidina alcoólica em pele que está lesionada, porque a clorexidina alcoólica, como o próprio nome diz, tem álcool. E se eu colocar álcool em tecido que está machucado, vai doer, né? Isso aí pode ocasionar muita dor. Igual fazer uso de clorexidina alcoólica em mucosas, tá bom? Então é sempre a técnica estéreo, sim, certo? Mais alguma dúvida, Cássia, Gabriela e Cauane? Só vocês três, né? Numa sala de 48 alunos. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Não, Bruno. Ficou claro a aula? Sim. Bom, então tá bom. Se vocês não têm nenhuma dúvida, tá? Eu agradeço a participação de vocês. A aula estará sendo gravada. Já acontece a gravação dela. Eu vou estar baixando a gravação e disponibilizando no YouTube com o link na plataforma do Ava de vocês para que vocês possam acessar posteriormente, tá bom? E uma boa sexta-feira. Oi, fala, Gabi. Hoje eu fui entrar na aula de quarta-feira. O senhor postou e não tava aula, não. Tava aula de manhã. Não tem negócio. Peraí. Tava o quê? Aula de Tava quarta-feira? Verdade. Ah, sim. Quarta-feira o quê? De seminário? Isso. Sim, é o mesmo conteúdo. Eu só escolhi o vídeo da manhã. Ah, tá. Mas é o mesmo conteúdo. Ah, tá. Entendeu? A aula que eu dou na quarta-feira à noite, eu replico ela na quinta de manhã. Aí tem vídeos que eu acho melhor, que a aula ficou mais dinâmica. Por exemplo, naquele vídeo da quinta de manhã, eu comecei com uma revisão do tabagismo. No da noite, não, porque da noite eu tinha só 2 alunos. Inclusive, a senhora estava na minha aula à noite, na quarta? Não, né? Então, pois é. Aí eu peguei aquela aula da manhã, que tinha 23 alunos participando, e joguei para vocês assistir, que é o mesmo conteúdo, tá bom? Aham. Tá, então... Oi, Gabriela. É Cássia. Oi, Cássia. Deixa eu só tirar uma dúvida. Aquele seminário que o senhor pediu para me fazer o resumo da entregador da saúde do adulto e Peraí, do... não entendi nada. Vamos pensar aqui. Aquela disciplina de seminário integrador do adulto e centro cirúrgico que eu pedi como atividade parcial fazer um resumo do artigo. Isso. Aham. Aí, Já foi avaliado. eu fiz no dia, antes da data, antes do senhor fazer antes do senhor dar o tempo a mais. Eu terminei no dia 30. E não está aparecendo essa nota? E no meu AVA tá mostrando que ela não foi visualizada. Mas você foi lá no extrato de nota e viu a nota lá? O senhor já postou? Já, meu anjo, já postei. Você tem que ir lá dentro da disciplina, clicar em extrato de notas e ver sua nota lá. Se tiver a palavra ausente, aí você entra em contato comigo. Você não pode ver a nota diretamente na atividade. A nota vai aparecer no extrato de ponto, entendeu? Ah, sim. É porque eu tava com dúvida. Por quê? Porque mostrou que não foi visualizado. Eu achei que eu tinha feito errado. Não. Lá não conta. Você tem que olhar no seu extrato de notas, que eu já lancei as notas todas dessa atividade aí. Então tá bom. Obrigada, Tá bom? professor. Imagina. Pessoal, mais alguma colocação ou apontamento? Não? Então a gente vai ficando por aqui. Não. Tá bom? Tenha uma boa semana, uma boa sexta, um bom final de semana para vocês na semana que vem. Beijo. Beijo. Boa noite. Beijo. Só quero que você seja feliz, com ou sem mim. Cássio, aqui, ó. Guarda lá. Eu acho que eu conheço, eu já vi. É que ele parece um ecrã, esse homem tem um ecrã. Graças, desliga seu microfone, amada. Tá, professor. Tô Ah, tentando aqui. Ah,